Olá, aluno. Esta é a segunda aula da disciplina de Estrutura de Dados. É uma aula de revisão dos conceitos de C, que vocês viram lá na disciplina de Fundamentos e Programação, e que serão utilizados durante todo o nosso semestre. Então, eu organizei essa aula em 3 partes. Nesta primeira parte, nós veremos a estrutura básica de um programa em C, os tipos de dados, alguns comandos essenciais, definição de variável local e global, e teste condicional. Na segunda parte, nós recapitularemos estrutura de repetição, vetor e matriz. E na terceira parte, nós abordaremos funções. Vamos iniciar aqui, criando um novo arquivo. Vou salvar ele como parte 1, underline 1. E a estrutura básica de um programa em C é a função main. E essa função ela retorna um inteiro. Portanto, geralmente a gente coloca o return 0. Pode ser entre parênteses, se preferir. E basicamente aqui dentro nós colocamos os comandos que serão considerados na execução inicial do programa. É comum nós utilizarmos comandos de entrada, de leitura de dados e de escrita na tela. Então, geralmente nós utilizamos a biblioteca stdio.h. Ok, então nós podemos imprimir alguma coisa na tela com o comando printf. E aqui dentro de parênteses nós colocamos olá, por exemplo. Todo programa em C ele deve ser compilado. Não apareceu nenhum problema, então o programa está ok e ele pode ser executado, no caso. Então ele vai exibir olá. E nós podemos também ler valores através do comando scanf. Ok, mas toda vez que nós lemos valores, nós temos que ler valor e associar esse valor para alguma caixinha, que é a variável. Então eu posso definir aqui uma variável chamada x. Estou atribuindo um valor 0 inicial para ela. E aqui dentro eu vou ler o valor para x. Toda vez que eu ler um valor, eu formato a entrada de dados. No caso é um valor inteiro, tenho que formatar como percentual D. Né? Para outros tipos de valores nós temos formatações diferentes, como percentual F, para float, né? E assim por diante. E toda vez que eu vou ler, eu utilizo o comercial para acessar o endereço de memória dessa variável, no caso a variável x, e atribuir um valor para ela por meio da leitura. E aqui eu vou alterar o printf inicial. Digite um valor para x. Alteramos o código, temos que compilar novamente. Compilação com sucesso. Vamos executar, digite um valor para x, 10. Digitei o valor 10 para x. Ok. Então esse é um programa básico em C. Basicamente nós definimos variáveis e nós fazemos operações com essas variáveis. E podemos dar a resposta aqui por meio de um comando printf, por exemplo. O valor lido para x foi... E aí toda vez que eu vou incluir o valor de uma variável dentro de um string de escrita, eu acrescento novamente a formatação de acordo com o tipo de dado. Por exemplo, percentual D. E acrescento o valor de x concatenando com uma vírgula. Então, alterei o código, venho aqui compilar, compilou com sucesso, executar novamente, digito o valor 10 ou 9 para x e ele me informa o valor digitado para x em seguida. Um programa bem simples, mas para a gente rememorar aí os comandos de leitura e escrita, né, printf, scanf, relembrar um pouco os tipos de dados, formatação de entrada e saída.
Então, as variáveis, elas podem ser locais, quando elas são definidas dentro de uma função, e elas podem ser globais. No caso, essa variável x, ela seria global se ela fosse definida fora de qualquer função. Qual é a diferença? A diferença maior vai ser quando nós começarmos a trabalhar com o conceito de função. A variável global é uma variável compartilhada, ou seja, uma variável que pode ser acessada por qualquer função do seu código C. Já a variável local não, ela, como o próprio nome já diz, ela é uma variável que pode ser utilizada somente dentro da função que a define. No caso, a nossa variável x, ela é uma variável local nesse momento, pois ela está dentro da função main. Se eu defino uma outra função aqui, soma ou qualquer outra função que seja, eu não consigo acessar x. Ao passo que, se eu coloco a variável x fora da função main e defino aqui uma função chamada soma, eu tanto consigo acessar x por essa função main, que é a raiz da execução, como dentro da função soma. Então, a variável local, ela é interessante, né? Uma variável é interessante ser definida como local quando você tem a certeza que ela vai ser utilizada somente dentro daquele código daquela função. Se a ideia for que ela seja uma variável compartilhada, aí faz sentido você definir ela como global. Ok, então nós já vimos a estrutura sequencial, alguns comandos e esse conceito aí de variável global ou local. E vamos ver agora um pouco de teste condicional. Então, teste condicional, aqui nós temos um fluxo. Essa estrutura inicial de programa, ela nos dá um fluxo onde os passos, as linhas de comando, elas são executadas passo a passo. Então, a gente tem a certeza, se não acontecer nenhum erro, de que cada um desses comandos ele vai ser executado sequencialmente, né? Então, é uma estrutura sequencial. Quando eu passo a ter uma estrutura condicional, eu associo uma determinada condição a um conjunto de passos, de modo que esses passos só serão executados quando a condição for satisfatória. Então, a estrutura condicional em si básica é o if, né, que é o se, e eu posso utilizar, por exemplo, geralmente nós utilizamos o valor de uma variável. Se x for maior ou igual a 10, printf número grande. Né? Então, agora, nós temos um programa que ele tem uma estrutura sequencial. Vou colocar esse printf para antes também. Temos uma parte do nosso programa com uma estrutura sequencial, que é essa parte inicial aqui, onde a variável x vai ser definida, vai receber um valor 0, vai ser impresso na tela pedindo para digitar o valor de x, depois será lido o valor de x e o valor de x será impresso na tela. E por fim aqui nós teremos um teste onde quando o resultado do teste for satisfeito, ou seja, quando x for maior ou igual a 10, será impresso na tela que um número grande foi lido. Então, salvei o programa, compilei e vou executar novamente. Vou digitar 2 para x, o valor 2 foi impresso na tela. Observe que o texto valor grande ele não foi impresso, uma vez que a condição não foi satisfeita. O teste feito foi 2 é maior ou igual a 10? Não, 2 não é maior ou igual a 10. Então, a condição não foi satisfeita e esse comando não foi executado. Ao passo que, se eu executar novamente e digitar aqui 10, ele vai dizer o valor lido e vai satisfazer a condição abaixo, entrando no if e imprimindo o valor do que está dentro do printf, que no caso é número grande.
Nós podemos ter uma estrutura condicional mais completa também, né? Onde nós temos um caso que é executado quando o teste for satisfeito, e nós temos um outro cenário aqui que é executado quando o teste não é satisfeito. Então, se o número não for maior ou igual a 10, eu vou dizer que o número lido é pequeno. Então, salvei, vou compilar novamente e executar. E aqui vou digitar 2, ele vai dizer que o valor lido para x foi 2 e vai dizer que foi um número pequeno. Se eu digitar 10, vai ser a mesma sequência da outra execução. Ele vai imprimir o número lido foi 10 e número grande em seguida. Nós temos observe que o if, na estrutura if, ela é útil para faixa de valores. No caso, nós estamos testando valores maiores que 10. É uma faixa de valor. E ele também é útil para valores pontuais. Então, por exemplo, se eu tivesse um if com um else aqui, onde eu testasse que se x for igual a 10, eu vou imprimir valor é 10. Quando nós temos uma única linha de comando, pessoal, lembrando que não é necessário você colocar as chaves, né? Então vamos alterar um pouquinho o nosso programa. Vou remover também essa chave aqui do else para ficar um pouco mais claro. Então, qual é o cenário agora? Nosso cenário é, eu tenho um teste quando for maior que 10. 10 é o nosso divisor de águas. Quando for maior que 10, ou seja, na faixa de valores maior que 10, eu imprimo um número grande. Então, se for 100, ele vai imprimir número grande. Se for 1000, ele vai imprimir número grande. Se for 300, ele vai imprimir número grande. Um conjunto de valores. E eu estou usando também o se para fazer um teste pontual. Um teste de um valor específico. Ou seja, quando o x for 10, for exatamente igual a 10, que é um valor pontual, eu digo que o valor, sei lá, de x é 10. E caso contrário, ou seja, ele só vai entrar nesse else quando o valor de x não for maior que 10, no caso ele vem para esse else aqui, ele vai testar mais uma vez se é igual a 10, se a condição também não for satisfeita, é que ele vai entrar nesse else, e portanto vai imprimir que o número é pequeno. Então nesse caso, ele só vai entrar nesse else, aqui tem uma condição implícita que o valor de x tenha sido menor do que 10. Tá? Então vamos compilar novamente. Foi compilado com sucesso e vamos executar. Vou digitar aqui 1. Ele vai dizer que é número pequeno. Vou executar novamente. 10. O valor lido para x foi 10. O valor de x é 10. Ele repetiu. E, por fim, eu vou digitar 100. O valor lido para x foi 100 e ele imprime número grande. Então, o if, mais uma vez, ele é interessante para faixa de valores, como essa que nós estamos testando, e para valores pontuais. E um conjunto de ifs, de condições, se, ele é encadeado, vamos dizer assim, ele é conectado por meio de else. Né? Nós temos se e o se não, e aí nós vamos tendo condições associadas. Tá? Ok, então a gente acabou de ver agora a estrutura condicional if. Como eu falei para vocês, ela é uma estrutura condicional que pode ser relacionada a uma faixa de valores,
um valor específico. E nós temos uma outra estrutura condicional em C chamada switch, mas no caso ela é mais adequada para um valor pontual, uma vez que ela testa os casos. Vamos supor, vamos adequar esse nosso programa aqui para, por exemplo, se o valor 10 e 5 fossem valores significantes para nós, fossem valores importantes. Então poderia usar um switch. Aqui eu testo o valor de uma variável, no caso a variável x. E aqui dentro eu venho e coloco os casos. O caso, ele é associado a um valor, no caso aqui, no caso da variável x, tem o valor 5. E no caso da variável x tem o valor 10. E vem seguido de 2 pontos. A estrutura switch ela é um conjunto de comandos case e a gente tem que encerrar, né, cada comando case com um break. Caso contrário, a execução, mesmo entrando em um comando case, se ele não encontrar um break, ele continuará testando os outros cases abaixo. Então o break ele é importante para isso. Ele faz com que, uma vez que o teste encontrou um caso adequado, ele saia do comando switch. Então eu vou colocar aqui os dois breaks associados aqui aos meus casos do switch e vou colocar um printf associado o valor 5 e um outro printf associado ao valor 10. Printf, o número lido foi 10. Ok, vou remover aqui essa estrutura. Salvar, compilar, compilou com sucesso. E agora vamos executar. Se eu digitar 10, ele imprime aquele primeiro printf, dizendo que o valor lido para x foi 10 e o número lido foi 10, por conta do switch. Vou executar novamente. Se eu digitar 5, vai ser o mesmo caso. O valor lido para x foi 5, o número lido foi 5. E associado ao switch, a gente pode ter um comando, a gente pode ter os cases e pode ter um comando aqui, chamado defull, onde esse defull vai ser executado quando nenhum dos cases satisfizer o valor para x, para a variável que está sendo testada. Portanto, eu vou imprimir aqui valor diferente de 10 e 5. Vou remover esse printf para o nosso programa ficar mais coerente. Vou compilar mais uma vez. Vou executar. E aí vamos digitar 10. O número lido foi 10. Vamos executar mais uma vez. Vou digitar 5. O número lido foi 5. E agora eu vou executar uma terceira vez, digitando 9. Ele diz que o valor foi diferente de 10 e de 5. Isso aconteceu porque ele testou o valor de x, que era 9. Como não era 5 nem 10, ele não entrou em nenhum desses cases. Entrou no comando defull e imprimiu o valor, que o valor é diferente de 10 e 5. Ok, então essa era a primeira parte da revisão de C. Logicamente essa não é uma aula como a aula que eu ministro para fundamentos, que é uma aula mais demorada, a gente vai vendo os conceitos de uma forma mais lenta e gradual. Né? Aqui é uma revisão dos conceitos, você já conhece esses conceitos, portanto eu estou indo um pouco mais depressa. Né? E vou deixar algumas questões para vocês exercitarem.
tá? Lá no CIGAR. Bom, essa parte condicional inicial a gente termina aqui e vai ter um outro vídeo relacionado à estrutura de repetição, vetores e matrizes.